Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 111. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por um ano, com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais, com explicação, com mais informações, para que a leitura fique mais rica. Nós vamos começar hoje o segundo livro de Samuel, 2 Samuel, que faz parte do Antigo Testamento, como todas nós sabemos, está dentro da seção que a gente chama de livros históricos, está diretamente conectado a 1 Samuel, pois ambos narram acontecimentos relacionados à transição do período dos juízes para a monarquia em Israel, ou seja, eles mostram como o povo de Israel passou a ter reis que governassem a nação. No caso de 1 Samuel, nós vemos o surgimento da monarquia com Saul, e agora em 2 Samuel vamos ver o reinado de Davi e tudo o que acontece nessa liderança. Hoje eu vou ler para você 2 Samuel dos capítulos 1 ao 4. Vamos fazer a nossa oração para começarmos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua presença, pela Tua fidelidade em nossas vidas, mesmo com as nossas falhas. O Senhor, com tanta graça, com tanto amor, sempre está nos direcionando, nos guiando para o que é certo. Continue nos dando, Pai, sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa nos ajudar nessa caminhada, nos dando revelação da Tua vontade, que possamos ver algo novo sobre o Senhor nesta leitura, que possamos Te amar ainda mais e que se tiver algo, Pai, que nós tenhamos entendido errado, que o Senhor nos traga clareza e verdade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, continue cuidando das nossas vidas e esteja conosco, Pai, abrindo os nossos olhos espirituais, o nosso coração, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Fugi do acampamento israelita." Disse Davi: "Conte-me o que aconteceu." E o homem contou: "O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos." Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" O jovem respondeu: "Cheguei por acaso ao monte Gilboa e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse: 'Aqui estou.' Ele me perguntou: 'Quem é você?' 'Sou amalequita,' respondi. Então ele me ordenou: 'Vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte.' Por isso aproximei-se dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor." Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "De onde você é?" E ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita." Davi lhe perguntou: "Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: "Vem aqui e mate-o." O servo feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: "Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse: 'Matei o ungido do Senhor.'" Davi lamenta-se por Saul e Jonatas.
Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor a Israel está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. 2 Samuel capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Aionã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com as suas famílias, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhe disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Isbosete proclamando rei de Israel. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, em Maanaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. A guerra entre Judá e Israel. Abner, filho de Ner, e o soldado de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se no lado do açude e o outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar situado em Gibeon foi chamado do Eucate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abisai, Azael, os 3 filhos de Zeruia, e Azael, que corria como uma gazela em terreno plano.
perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: É você, Asael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Asael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Asael mais uma vez: Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Asael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Asael estava caído. Então Joabe e Abisai perguntaram a Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o ato de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: Juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta, e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição, a Abner reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados, além de Asael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. 2 Samuel capítulo 3. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Os filhos de Davi em Hebrom. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. Seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainã de Jezreel, e o segundo Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, de Agite. E o quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itereão, de sua mulher Eglá. Estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O apoio de Abner a Davi. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbotsete perguntou a Abner: Por que você se deitou com a concubina do meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbotsete e exclamou: Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos deles, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo o rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbotsete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com essa proposta: A quem pertence essa terra? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver sem trazer Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbotsete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepulsos de filisteus. Diante disso,
Isbosete mandou que o tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís, mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltassem para casa, e ele voltou. Neste meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir, e ele foi em paz. Joabe mata Abner. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner. Ele veio para enganar-te, observar teus movimentos e descobrir tudo o que está fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem contra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra à espada ou quem passe fome. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom e o rei chorou em alta voz, junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner. Por que morreu Abner como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem os seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou, ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tiveram participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. 2 Samuel capítulo 4. O assassinato de Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe.
ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de os transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-lhe a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor, de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, de Beerote: juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziquelag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora, que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem aos seus soldados e eles mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, em Hebrom. 2 Samuel capítulo 1 nos ensina quais foram as atitudes de Davi durante um luto. Davi estava em Ziquelag, ainda se recuperando da batalha contra os amalequitas, quando o mensageiro chegou com uma revelação chocante: Saul e Jonatas estavam mortos. O que fazer diante da queda de um rei que o perseguiu incansavelmente? Como reagir à perda de um amigo mais leal que um irmão? Esse capítulo não é apenas um relato histórico, é um mergulho profundo no coração de um homem segundo o coração de Deus. Aqui vemos a grandeza do caráter de Davi, seu respeito pela autoridade estabelecida e a forma como ele lida com a dor e o luto. Em vez de se alegrar com a morte do rei que tentou matá-lo, ele chora. Em vez de recompensar o mensageiro por trazer a coroa e o bracelete de Saul, ele o sentencia à morte por tocar no ungido do Senhor. Esse capítulo também nos ensina sobre o poder da lamentação e da memória. No Lamento do Arco, Davi transforma a dor em poesia, eternizando a coragem de Jonatas e Saul nas páginas da história de Israel. O que a gente pode aprender com a reação de Davi? Como que a gente lida com as perdas e os recomeços? Davi não estava procurando vingança contra Saul, mas sim cumprir a vontade de Deus no tempo certo. Mesmo quando as promessas de Deus pareciam estar se cumprindo, ele se recusou a seguir atalhos. Essa atitude nos lembra que confiar no Senhor significa esperar o seu tempo, sem manipular as circunstâncias para obter vantagens. O capítulo 2 de 2 Samuel marca também um dos momentos mais tensos e decisivos na história de Israel. Com a morte de Saul, o trono está vago, mas não sem disputa. De um lado, Davi é ungido rei de Judá. Do outro, Isbosete, que é o filho de Saul, é colocado no trono de Israel por Abner. O que deveria ser consolidação da promessa de Deus se torna um campo de batalha espiritual e também político. Essa história nos ensina que a transição entre promessa e realidade nem sempre é simples. Quando Deus nos chama para algo maior,
Nem sempre o caminho é direto e livre de oposição. Davi havia sido ungido antes, mas agora ele enfrentava mais um obstáculo antes de governar todo Israel. A grande questão desse capítulo é como reagimos quando Deus já nos prometeu algo, mas as circunstâncias ainda parecem adversas. Como lidar com os desafios que surgem no caminho entre a promessa e o cumprimento? Davi sabia que Deus o havia chamado para ser rei, mas ele não tomou essa posição à força. Nesse capítulo 2, no versículo 1, ele perguntou ao Senhor: devo ir para alguma das cidades de Judá? E aí o Senhor respondeu: vá. Então ele perguntou: mas para onde? Deus respondeu: para Hebrom. Então a atitude de Davi revela sua total dependência da direção divina. Ele não se moveu apenas pela lógica humana, mas consultou ao Senhor antes de dar qualquer passo. No capítulo 3, aprendemos como lidar com poder, justiça e traição. Nesse capítulo, vamos ver Abner, o comandante do exército de Saul, fazer um movimento surpreendente. Depois de anos servindo a casa de Saul, ele decide mudar de lado e entregar o reino a Davi. Mas essa transição de poder não acontece sem resistência. Joabe, o comandante do exército de Davi, carrega um rancor mortal contra Abner. O que acontece quando a política se mistura com a vingança pessoal? Não acontece coisas boas. Então aconteceu a morte de Abner, que não foi um ato de guerra, mas de traição. A indignação de Davi revela algo essencial sobre o seu caráter. Ele não queria consolidar seu reinado através de assassinatos sorrateiros. Pelo contrário, ele sabia que seu reinado deveria ser estabelecido pelo favor de Deus e não pela violência. Mas esse episódio nos leva a refletir sobre algo mais profundo. Como que a gente lida com aqueles que consideramos nossos inimigos? Será que muitas vezes, como Joabe, permitimos que as feridas passadas nos levem a tomar decisões precipitadas? Ou como Davi, conseguimos discernir a diferença entre justiça e vingança? Esse capítulo 3 não é sobre um trono, mas sobre como as escolhas humanas podem acelerar ou retardar os planos de Deus. E isso nos faz pensar: será que em nossa própria caminhada estamos permitindo que mágoas e ambições falem mais alto do que a voz do Senhor? A traição de Joabe contra Abner, lembrando que Joabe fazia parte do exército de Davi e Abner do exército de Saul. Essa traição revela um perigo da vingança e da falta de confiança na liderança estabelecida por Deus. Depois que Abner fez um acordo com Davi para unificar Israel, nessa parte Abner já tinha feito a proposta para Davi para se juntar ao exército de Davi. E depois que ele fez esse acordo com Davi para unificar Israel, Joabe retornou de uma batalha e ficou indignado ao saber que Davi havia recebido Abner em paz. Joabe, ele acreditava que Abner ainda era um inimigo. Então ele não estava caindo a ficha de Joabe dessa proposta que Abner tinha feito a Davi para se unir ao exército de Davi. Então Joabe achava que Abner era um inimigo, porque ele tinha matado o irmão de Joabe. E então ele achava que Abner era um espião. E aí ele fala lá no versículo 25, conheces Abner, filho de Ner, ele veio para te enganar, observa os teus movimentos e você vai descobrir tudo o que ele está fazendo. Então a verdadeira motivação de Joabe não era apenas proteger Davi, mas vingar a morte do seu irmão Azael, que Abner matou nessa batalha anterior que nós lemos no capítulo 2. Mesmo sabendo que Davi havia feito um acordo com Abner, Joabe tomou a justiça em suas próprias mãos. Sem o conhecimento do rei, Joabe enviou mensageiros para trazer Abner de volta, e quando ele chegou, Joabe o atraiu para uma conversa particular e o assassinou brutalmente. O assassinato de Abner foi um ato de traição e vingança, não de justiça. Joabe ignorou a autoridade de Davi
e desconsiderou a promessa que o rei havia feito em paz. Ele agiu impulsivamente, colocando as suas emoções acima da vontade de Deus. A morte de Abner abalou Davi profundamente, mesmo sendo um antigo adversário. Abner representava a unificação de Israel e a sua morte aconteceu de uma forma injusta. Davi fez questão de mostrar publicamente que não teve participação no assassinato e amaldiçoou Joabe por sua traição. No capítulo 4, que é o último capítulo que nós lemos neste áudio, esse capítulo gira em torno da morte trágica de Isbosete, filho de Saul, e nos leva a refletir sobre a linha tênue entre ambição e lealdade. Mas o que esse episódio aparentemente político pode nos ensinar sobre o caráter de Deus e a forma como ele trata aqueles que buscam atalhos para alcançar os seus objetivos? Imagine você estar no lugar de Isbosete. Depois da morte de Abner, seu principal comandante, ele se encontra vulnerável, sem forças para sustentar seu próprio reinado. 2 homens, Recabe e Baaná, enxergam nessa fragilidade uma oportunidade de ascensão. Eles tomam uma decisão brutal: assassinar o filho de Saul, Isbosete, enquanto ele descansava em sua própria casa, acreditando que estariam agradando Davi e garantindo lugar ao lado do novo rei de Israel. No entanto, Davi reage da maneira inesperada. Em vez de recompensá-los, ele os condena por derramar sangue inocente. Esse episódio nos desafia a refletir quais são as consequências de agir motivado por ambição, sem considerar os princípios de Deus. Em um mundo onde atalhos parecem tentadores, 2 Samuel 4 nos lembra que o nosso verdadeiro sucesso não é construído sobre a ruína de outros, mas sobre a fidelidade de Deus. Esse capítulo nos mostra também a fragilidade do poder humano, porque nós vemos que Isbosete, o filho de Saul, ele praticamente perdeu a coragem após a morte de Abner. Está escrito lá no versículo 1. Ao saber que Abner havia morrido, ele perdeu a coragem, todo Israel ficou alarmado. Então, esse versículo nos mostra como que a liderança de Isbosete estava fundamentada em alianças políticas e não na sua própria capacidade. Sem Abner, seu comandante, ele se sentiu incapaz de governar. Então vemos que a dependência excessiva de fatores externos para manter o poder ou a segurança pessoal pode ser um sinal de fragilidade. Isbosete não confiava em Deus como Davi fazia, e essa diferença de postura fez com que o seu reinado fosse instável. O medo tomou conta de Israel, pois a sua liderança não inspirava confiança. Isso nos ensina que, sem Deus como a nossa base, a nossa segurança vai ser sempre abalada pelas circunstâncias. Neste capítulo também, além de falar sobre o assassinato do filho de Saul, nos lembra também de Mefibosete, que é o filho de Jonatas. Então, essa informação parece deslocada, mas tem um propósito: mostrar que com a morte de Isbosete, Mefibosete, que era o filho de Jonatas, seria o único herdeiro da casa de Saul. No entanto, a sua deficiência o tornava inelegível para a realeza, segundo os padrões da época. E isso enfatiza ainda mais a fragilidade do governo de Isbosete e a transição inevitável do reino para Davi. Amém. Olha, se deixasse, acho que eu ia ficar aqui 1 hora falando com vocês, porque tem tanto estudo sobre esses capítulos de 2 Samuel, mas até aqui está ótimo. Que Deus continue falando ao seu coração, cuidando de você, e nos vemos no próximo áudio. Tchau, tchau.